Gente, nós estamos caminhando para o final desse livro já, viu? Hoje nós vamos ter a exposição do capítulo de número 16, tá? São as 7 taças, o flagelo final, o juízo final. Hoje nós vamos falar do juízo final. É um pouco pesado, mas é o que vai acontecer nesse mundo, gente. Quer a gente goste ou não, quer a gente acredite ou não, ou o que a Bíblia nos fala sobre isso. Vamos lá rapidinho aqui. Eu vou jogar lá para frente. A gente já fez essa introdução várias vezes. Só esse gráfico aqui que eu acho que é importante para a gente fazer uma introdução aqui com a igreja, né, gente? Nós já falamos dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. O livro de Apocalipse é dirigido primeiramente às 7 igrejas de Apocalipse. Depois são abertos 7 selos, cada um desses selos já mostra um juízo de Deus sobre este mundo. Só que a gente sempre diz que esses primeiros juízos de Deus, eles são parciais, eles são misturados com misericórdia, são alertas de Deus para este mundo, para que as pessoas se arrependam. Então, desde o início, meus irmãos, desde a primeira vinda de Jesus até agora, o mundo vem passando por advertência. Cada colapso que a gente vê, cada juízo de Deus parcial aqui na terra, é uma trombeta de Deus. A gente diz literalmente, tanto os 7 selos como as 7 trombetas, são juízos parciais. São juízos que estão advertindo a humanidade. O homem ainda tem a oportunidade de se arrepender. Você lembra que é daquela torre que caiu sobre vários e perguntaram para Jesus? Jesus falou assim: olha, eles não eram mais pecadores do que vocês, mas vós igualmente, se não vos arrependerdes, perecereis. Então a ideia do juízo de Deus aqui na terra, esses juízos temporários, parciais, que a gente vê acontecendo aqui e acolá, até com a natureza que está gemendo, a Bíblia diz que a natureza está gemendo, é uma forma de Deus dizer: gente, o tempo está passando, volte-se, vinde a mim vós todos, arrependam-se. É o megafone de Deus, como dizia C.S. Lewis, que toda forma de sofrimento nesse mundo, gente, é um megafone de Deus acordando, né, advertindo a uma humanidade surda. Então, os juízos temporários de Deus que nós vamos ter no início do livro de Apocalipse, que a humanidade vem passando ao longo dos séculos, dos milênios, é uma forma de Deus exercer misericórdia. São parciais, são alertas. Cada tragédia que aconteceu nesse mundo, cada sofrimento que a gente viu, era uma oportunidade da gente se arrepender, da gente ver que o mundo está em colapso. A natureza, a criação, a Bíblia diz lá em Romanos, geme, aguardando a redenção. Então, o juízo de Deus, ele é cheio de misericórdia. E ele sempre veio ao longo da história trazendo, então, as primeiras sessões que a gente falou, né? Os 7 selos, as 7 trombetas, sempre Deus dando um alerta, dando oportunidade da humanidade de se arrepender. Depois nós vimos a tríade do mal, falamos lá sobre a besta, né, que surge do mar, a besta que surge da terra, que é a forma com que Satanás, ao longo da história, perseguiu a igreja. Nós vimos aquela figura da mulher grávida sendo perseguida por Satanás. A mulher grávida representava a igreja, a criança que viria a esse mundo era o próprio Senhor Jesus Cristo, e o Senhor trouxe a sua promessa. Aqui nesse mundo ele cumpriu a sua missão, viveu 33 anos, cumpriu, foi recebido nos céus, e a Bíblia deixa claro isso. Aqui em Apocalipse a gente viu isso, como que Satanás então começou a perseguir, já que ele não podia mais atingir o Filho de Deus, ele começou a perseguir a igreja de Deus aqui na terra, usando todos os sistemas políticos, econômicos, militares, todos os impérios, nações que se levantam e são formas de anticristo que perseguem a igreja nesse mundo, como também o sistema religioso, a falsa religião, o falso profeta e o anticristo propriamente. Então a gente viu isso também nos capítulos anteriores, a igreja passando perseguição aqui na terra. E por fim, entramos na 5ª sessão. Domingo passado falamos do capítulo número 15 e hoje vamos falar do capítulo número 16. Aqui já é o juízo final, o juízo consumado de Deus. Foi exatamente isso que a gente viu aqui com os nossos irmãos. Finalmente nós vamos ver nos próximos domingos a derrota dos agentes, quando Satanás é derrotado, e novos céus, nova terra. É o povo de Deus já reinando com Cristo. Nós estamos caminhando para o finalzinho do livro de Apocalipse. Então aqui nós vimos as 7 sessões paralelas, como a gente já falou várias vezes, né, que vão progressivamente
acrescentando mais detalhes sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus e o juízo final. Passamos já todos os selos, eu vou pular tudo isso aqui, não vou falar novamente. As trombetas, falamos da mulher e o dragão no capítulo 12. A besta que emerge do mar são os sistemas desse mundo, né, como a gente já falou, que Satanás usou para perseguir a igreja. Depois o dragão na pele de cordeiro, né, o lobo na pele de cordeiro, é a ideia da falsa igreja, né, que é uma forma que Satanás também vem usando ao longo da história para atrapalhar a obra de Deus aqui, para perseguir a igreja, para desviar o propósito de Deus. E finalmente entramos aqui nas 7 taças no capítulo 15, a gente trabalhou domingo passado. Hoje nós vamos entrar no capítulo 16, os 7 anjos, tá? E as 7 taças da ira de Deus. Isso aqui já é o juízo final, viu, gente? A gente vai dar uma introdução geral aqui. Eu vou ler para os irmãos, capítulo 16, verso número 1, peço paciência dos irmãos. É muito importante esse capítulo, que aqui você já tem o juízo final de Deus sobre esse mundo. Diz assim o capítulo 16, verso de número 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas perniciosas. O segundo flagelo derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto flagelo, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O quinto flagelo, derramou o quinto flagelo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O sexto flagelo, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Finalmente, o sétimo flagelo, verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento,
E por causa do flagelo, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. E aí você encerra, então, o que a gente chama do juízo final. A gente vai ter que ler um pouquinho sobre o juízo final em outras passagens bíblicas, porque lembra, Apocalipse, ela é muito figurativa, são metáforas, então se você ficar preso só a Apocalipse, você vai confundir um pouquinho. Então, o que a gente tem aqui? Vamos devagarzinho, vamos caminhar junto aqui, vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos mostrar. Eu acho que parou aí, meus irmãos, isso, para poder voltar aí. Vamos lá, o juízo final de Deus, nós estamos diante do juízo final de Deus. Como eu já disse, os primeiros juízos de Deus eram parciais. É o que a gente chama de advertência. Gente, Deus é misericordioso. O que Deus fez até hoje e está fazendo com a humanidade, para mim, é puramente misericórdia. Deus sendo paciente, tolerante, trazendo, como a gente diz, trombetas para advertir o homem. E esses foram os primeiros juízos de Deus. Mas o juízo final, a gente vê lá no verso 1 do capítulo 15, diz que os 7 últimos flagelos foram o quê? Com esse se consumou a cólera de Deus. É a consumação final. A gente diz que o juízo final de Deus é sem misericórdia. Não haverá mais oportunidade de arrependimento. Tá? O juízo final, ninguém tem mais. A porta se fecha, gente. Sempre foi assim. Se a gente vê o juízo de Deus na terra, sempre teve advertência, porque Deus é muito longânimo, misericordioso, benigno, a Bíblia diz, ele é tardio em irar-se. Gente, ó, tudo que a gente está vendo de injustiça nesse mundo, gente, pelo amor de Deus, a gente não se conforma como as pessoas conseguem se safar. E a gente fala, como é que é isso aí? Deus está permitindo isso? Todas as injustiças que você vê nesse mundo, em que as pessoas se safam do juízo dos homens, do julgamento humano, mas desse juízo de Deus elas não vão se safar. Entende? Então a gente tem que pensar isso. Então o juízo de Deus, ele não vai ter que chegar uma hora que ele vai ter que fechar a porta. Foi assim no dilúvio, gente. Quantos anos Noé advertia, né? E as pessoas zombavam dele. Uma hora a porta fechou e ninguém mais entrou na arca. Se você vê Sodoma e Gomorra, também eles tiveram oportunidade, mas uma hora o fogo desceu, o enxofre desceu e ninguém se salvou. Sempre o juízo de Deus, até mesmo o juízo parcial, corretivo de Deus contra o seu povo, ao longo da história do povo de Deus, sempre foi cheio de advertência. Deus mandava os profetas, arrependei-vos, arrependei-vos. O que eles faziam com os profetas? Apedrejavam os profetas, e apedrejavam os profetas, e apedrejavam os profetas. Durante, às vezes, séculos, Deus tolerava idolatria, o povo de Deus se desviava, abandonava a Deus, colocava ídolos nos templos e passavam a sacrificar os próprios filhos aos deuses pagãos. Então, e Deus era paciente, longânimo, tardio em irar-se, mas tinha hora, meu irmão, que aí ele levantava a Síria, a Babilônia, invadia, levava o povo exilado. Então, Deus sempre adverte, mas vai chegar uma hora que a porta vai fechar. Essa é a ideia que a gente tem. E o que a gente vê aqui? Nós, como igreja, ela não passará pelo juízo. Por quê? Se você lembrar no capítulo passado, a igreja não passa pelo juízo porque ela estará no mar de vidro. No capítulo 15 fala disso, que o povo de Deus, a igreja não vai mais estar aqui. O juízo também é parcial porque Deus ainda tem os seus eleitos aqui, gente. Você lembra que eu contei a história dos samaritanos? Os próprios discípulos de Jesus chegaram a pedir para Jesus, para Deus mandar fogo descer e acabar com os samaritanos. Jesus falou assim, vocês não sabem que espírito eu sou. Eu não vim aqui para julgar a terra, eu vim para salvar. Na primeira vinda de Jesus. Mas na segunda vinda, não, na segunda vinda, nós vamos ver aqui, a Bíblia chega a dizer que os homens vão dizer para os montes cair sobre nós. E nos escondo da ira do cordeiro. As pessoas vão preferir ser enterradas vivas do que encarar a ira do cordeiro. Na primeira vinda, o cordeiro veio trazendo misericórdia, mensagem de arrependimento, juízo parcial, cheio de misericórdia, para a salvação dos homens. Os próprios discípulos assim, desce fogo lá em Samaria. Jesus, não, o propósito não é esse, eu vim aqui para trazer salvação. Já tem 2000 anos, gente, que Deus está tendo paciência. Ele já podia ter mandado Jesus na primeira vinda, acabar com tudo, é juízo final. Ele mandou a primeira, passou já 2000 anos, o evangelho está sendo pregado, as pessoas podem se arrepender ou não. O evangelho está sendo anunciado em todas as nações. A Bíblia diz, será pregado em
todo mundo então virá ao fim. Aí na segunda vinda de Jesus, meu irmão, a turma vai preferir ser enterrada viva do que encarar a ira do Cordeiro. E lá Jesus não orou para que descesse fogo sobre Samaria. Tinha muito samaritano para se converter, até uma mulher samaritana se converteu. Nós temos várias figuras, o evangelho tinha que ser pregado, muita gente ia se converter. Então, o que a gente entende? A gente entende que a igreja já não vai mais estar aqui. A igreja estará num mar de vidro, que significa o quê? Proteção, paz, bonança. A igreja está separada. O juízo agora é sobre esse mundo. Pedro fala um pouco sobre isso, a gente vai ter que ler um pouquinho Pedro. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, ele diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Ele está falando que, gente, os céus e a terra. Vamos entender uma coisa. As 7 taças, elas nos descrevem um colapso total desse mundo. Esse mundo passará, a Bíblia diz. Ele vai passar. Ele não vai ficar assim. Gente, até a ciência, que é incrédula, ateia, aponta que a possibilidade desse mundo, vai haver um colapso do Sol, uma hora esse Sol vai entrar em colapso, vai haver um colapso nessa Terra, até a ciência aponta isso. A Bíblia já nos mostra há muito tempo. Né? A nossa esperança não pode estar aqui, nesse mundo, mas em novos céus, nova terra, onde habita a justiça, porque esse mundo já está condenado. A Bíblia diz que a natureza, a criação, esse mundo, esse planeta está gemendo, dores de parto, aguardando a redenção. Então nós já estamos vivendo um processo, tá, rápido de deterioração desse mundo, que vai passar por um juízo. Ora, o texto é muito claro, gente. Olha, o céu que agora existe, esse que você está vendo, e esse mundo, essa terra, vai ser pelo fogo, gente. Ele vai ser destruído. Olha o que Pedro vai dizer um pouquinho para frente aqui, gente. Se a gente for um pouquinho para frente, a palavra de Deus nos diz lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10 em diante, diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Sempre que você vê essa palavra maiúscula, o dia do Senhor, é o dia do juízo. Tá? Isso aqui é o juízo final, é Apocalipse 16, são as 7 taças do Apocalipse, e isso aqui é o fim. Olha que Pedro já nos advertia sobre isso. Ele falava o seguinte: no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo. Os céus. Ele fala que os elementos se desfarão abrasados. Então o que vai acontecer? Um colapso da natureza, da criação, do cosmos. Você viu lá em Apocalipse que fala assim que pedras, esses são meteoros, é um colapso. Os céus, as estrelas, gente, diz o texto, os elementos se desfarão abrasados. Se desfarão abrasados. Eles entrarão nessa atmosfera, vai ser o fim do mundo. Ele continua falando assim: também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esse planeta entrará em colapso, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual, olha só, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ele está falando de um colapso total desse planeta, desse mundo, gente. E ele até aplica pastoralmente para a gente. Gente, nós estamos vivendo um mundo que vai passar por juízo. Toda essa natureza, todo esse planeta e todos os seres vivos que aqui existem vão ser consumidos, gente. Esse fala lá nos últimos flagelos, um terremoto como nunca se viu. Será um abalo cósmico, gente, um abalo mundial. Então, a Bíblia vem nos alertando em várias e várias passagens. E continua dizendo lá um pouquinho para frente, olha, nós, porém, você vê? A igreja está já separada. Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, aplica Pedro, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, no verso anterior ele fala, apressando a vinda. Como é que a igreja apressa a vinda de Cristo? Cumprindo a missão dele aqui na terra. Ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, o último ouvirá, então virá o fim. Então, o que a igreja tem que fazer? A gente não tem medo do juízo de Deus. Porque nós não vamos estar aqui. Mas a igreja é aquela que cumpre a missão, que leva adiante o evangelho, será pregado em todo mundo, que todos terão de ouvir. Então, vai vir o fim, que vai ter esse colapso cósmico do mundo. Isso aqui já é realmente o juízo final.
Aqui, meus queridos, nós não precisamos, são figuras, entende? Você não precisa, há discussão entre os teólogos, não, o que significa esse sangue, como é que vai ser isso? Você não precisa de detalhe, gente. O fato é o seguinte, vai descer fogo, vai queimar tudo. Eu não sei como vão ser os detalhes. Os 7 anjos, uma figura simbólica, em que de uma forma completa, nada e nenhum ser vivo vai sobreviver. Esse mundo vai ser destruído. A gente quase não prega isso. Eu não me lembro de ter, eu já devo ter pregado isso aqui, mas uma passagemzinha bem por cima, a gente quase não ouve a pregação do fim do mundo. Porque parece uma coisa assim, né? Parece uma coisa dramática, apocalíptica, né? Então, mas está aqui, gente. Por isso que a gente, quando prega uma sequência de uma série, é importante, porque a gente vai falar tudo o que está falando lá. A gente não vai pregar parcialmente a palavra de Deus. E nós, como filhos de Deus aqui na terra, a gente precisa ser confrontados com essa verdade, com essa realidade, porque às vezes a gente esquece. A gente acha que, não, gente, quando Jesus voltar, o mundo vai acabar mesmo. Isso não é uma metáfora, não. Literalmente vai acabar. De uma forma metafórica, uma forma assim, né, poética, Apocalipse nos dá detalhes, mas vai acabar. Isso é certeza. E a nossa esperança não está aqui. Mas, como diz Pedro, em novos céus e nova terra, o qual habita a justiça. Eu quero dar uma passada rápida aqui em cada um dos 7 flagelos. O que a gente entende? Que todos os seres vivos serão atingidos. Todas as áreas desse mundo serão atingidas. O mar, a terra, as montanhas, as estrelas. Vai haver um colapso. Isso aqui é o juízo final. Isso já é o fim do mundo. Então vamos lá um pouquinho para frente. Como é que a gente vê aqui, então, literalmente falando, tá? Eu vou para a Bíblia agora. As 7 taças foram os versos que nós lemos. Então, primeiro, depois do capítulo 15, tá? Quando Deus envia, no final do capítulo 15, é importante a gente ver o finalzinho, diz assim: depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecentes, cingidos no peito cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos do século. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar o santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, termina assim o capítulo 15. Os anjos são aqueles designados para trazer esse juízo sobre esse mundo. Aí começa o capítulo 16, verso de número 1. E a gente vê lá. Primeiro, ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E aí começa cada um dos 7 flagelos, que vão atingir todas as esferas, todos os seres humanos que estão aqui na terra. Detalhe, aqueles que não eram seguidores do Cordeiro, mas são seguidores da besta. A igreja não está aqui mais. O povo de Deus não está mais aqui. Saiu, pois, ao verso número 2, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Então, os primeiros a serem atingidos são os homens. Os homens, meus irmãos, são representados lá no início por Adão e Eva, quando romperam o seu relacionamento com Deus. E o pecado entrou no mundo, tá? E o juízo de Deus já é anunciado, só que Deus aguarda. Só que junto com o homem, a natureza também, ela entra em colapso. Se você lembrar, lá no iniciozinho de Gênesis, capítulo número 3, quando o pecado entra no mundo, quando o homem rompe o relacionamento com Deus, a Bíblia diz que a natureza também passou a sofrer. Os primeiros sinais que a natureza sofreu. Primeiro, o homem, para tirar o alimento daqui, o seu pão de cada dia, vai ser com suor, gente. A terra passa a produzir espinhos e abrolhos. Então houve uma mudança na natureza. E desde aquele dia até hoje, a natureza geme. Mas primeiro foi o homem, depois a criação. Por que isso? Porque, na verdade, o homem, ele está acima da criação. Ele é responsável por essa criação. O que acontecesse com o homem iria afetar a natureza. Então, esse mundo, gente, foi criado e entregue nas mãos do homem. O que o homem fizesse iria afetar toda a criação. Então, isso acontece, não tem volta. Então, quando o homem cai, sobre ele vem o juízo, ele rompe o seu relacionamento com Deus e a natureza sofre. Quando vier o juízo final, os primeiros a serem atingidos serão os seres humanos, e depois a Bíblia vai descrever que todo o restante da criação vai entrar em colapso, porque tudo vai ter que acabar.
Aí vem o julgamento final. Aqueles que não pertencem a Deus serão lançados no lago de fogo e enxofre, e aqueles que pertencem a Deus, a separação do joio e do trigo, né, gente? Novos céus, nova terra. Mas primeiro vai ter que acontecer um colapso aqui na terra. E não vai ter nenhuma alma mais aqui na terra. Todos partirão. E aí vai ter o juízo final, o julgamento lá. O juízo aqui é a ira de Deus. Pois o julgamento, onde ele separa. Tem um lugar preparado para aqueles que não seguem a Deus, que são os que têm os portadores da marca da besta, e um lugar separado para aqueles que são os seguidores, que têm a marca de Deus. É isso que vai acontecer. Então saiu o primeiro anjo, derramou sua taça pela terra. A quem? Nenhum filho de Deus mais vai receber isso aqui. Isso aqui é juízo, gente. A igreja, lembra uma coisa, a igreja, ela não é poupada da tribulação. No mundo tereis aflições, sereis perseguidos, nós vamos passar por muitas coisas, mas juízo não. Nós somos livres do juízo de Deus. Isso é que é importante. Então, meu irmão, quem não tem Deus vai passar pela tribulação, está passando pelas mesmas aflições que a gente, em muitos aspectos. O que acontece no mundo afeta o que é de Deus e o que não é de Deus. Deus manda o sol e a chuva sobre maus e bons, só que tem um detalhe, meu irmão. Você vai ser poupado desse juízo, que vai cair sobre todos aqueles. Primeiros a serem atingidos são os portadores da marca da besta, aqueles que não seguem a Cristo, e os adoradores da sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas perniciosas. Primeiro, eles serão atingidos de várias formas. Então, os seres humanos aqui na Terra vão entrar em colapso. O primeiro flagelo, gente, é sobre a espécie humana. Aqueles que não serviram a Deus. Você vai ver uma coisa ao longo disso aqui, que a gente sempre tem uma ideia muito errada. A gente acha que Deus, que as pessoas vão ser mandadas para o inferno, e lá eles vão se arrepender, vão clamar misericórdia. Não. Você vai ver ao longo dos 7 flagelos, que acontece uma coisa, gente. Quem tem que se arrepender, já se arrependeu. Daqui para frente, é blasfêmia. Eles se revoltam contra Deus. Gente, isso não é tão incomum. Há uma diferença enorme. A gente vê pessoas sendo pegas, presas, punidas, e às vezes ou remorso, ou arrependimento, mas há um quebrantamento, mas tem alguns que não. E às vezes até a gente vê, até hoje, tribunal humano, tem uns que são petulantes, chegam para o juiz, ameaçam o juiz, a gente vê. Aqui, ó, aqui é o primeiro comando da capital, nós vamos pegar o juiz, o polícia que me prendeu, e todo mundo. Tem gente que vai para a condenação, blasfemando, ameaçando. Meus irmãos, a Bíblia mostra o seguinte, que o inferno não vai ter ninguém arrependido. O inferno não vai ter ninguém lá, que vim parar aqui. Não. A Bíblia vai mostrar para a gente daqui para frente que o juízo sobre esses aqui, meu irmão, é gente que vai blasfemando, se revoltando, se rebelando. E o inferno é um lugar onde só terá gente revoltada contra Deus. Entende? Que até o final, eternamente, é um lugar onde as pessoas vão estar amaldiçoando, reclamando, xingando a Deus, se voltando contra Deus. Não tem arrependimento. Quem tinha que se arrepender, já se arrependeu. E aí, o segundo flagelo. Agora eu vou acompanhar aqui na Bíblia com vocês, para não ficar cansativo, não pus um por um lá no telão. Segundo flagelo, derramou segundo a sua taça no mar. E esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. É claro que é uma figura, é figurativo aqui, né, gente? Mas o fato é o seguinte, nesse colapso da natureza, o mar não vai ficar nenhum ser vivente. O que vai acontecer? Quando o céu se desfizer, quando os elementos caírem, o que vai acontecer? Os seres vivos do mar morrerão. É o fim do mundo, não vai ter nenhum ser vivo mais aqui. Então, o primeiro é sobre o ser humano, o segundo é sobre o mar. Vai indo lá, o terceiro, a sua taça é sobre o quê? Rios e fontes de água se tornarão em sangue também todos os seres vivos que existem na natureza, agora não mais no mar, nas águas doces, na natureza. A Bíblia diz lá que se tornarão em sangue. A ideia é que às vezes a gente vê contaminação, colapso, aquele monte de peixes boiando, às vezes a gente vê um rio inteiro, né, um mar de rio, um rio que a gente fala é um mar morto, né, a ideia de que todos os seres vivos que existem serão mortos, né, um sangue como de morto, morre todo ser vivente, diz o texto sagrado. O terceiro flagelo, então, é sobre as águas. Ele continua, no meio disso,
você vê um cântico, interessante. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Gente, a gente tem que, sempre que fala do juízo final de Deus, a gente lembra, gente, foram milênios de um juízo parcial, de uma tolerância, de uma paciência de Deus que a gente já não aguenta mais. Tanta coisa errada acontecendo, as pessoas safam, mas um dia o juízo virá sobre esse mundo e não vai ser parcial, vai ser completo, isso fica claro no texto sagrado. Porquanto derramaram sangue de santos. Agora é interessante isso, essa figura do sangue, né? Então, ao longo de toda a história da humanidade, desde Abel, que foi morto por Caim, até o último filho de Deus que pisou aqui na terra, você vai ver sangue dos justos derramado. Tanto literalmente, tá? Como figuramente, todo tipo de perseguição, toda maldade, um dia Deus vai julgar. Por isso que, gente, você não se rebela, você não se revolta se você passar por uma injustiça aqui nesse mundo. Sabe por quê? Você não vai passar pelo juízo. Você só vai passar por injustiça, só por tribulação. O máximo que as pessoas podem fazer é tirar a sua vida. Depois disso, elas não podem fazer mais nada. Então, não se revolte com Deus porque você está passando por uma tribulação, uma perseguição, até mesmo se você vier a ser morto injustamente aqui na terra, que a gente pode passar por isso. O Filho de Deus não pode ser morto aqui na terra, gente? Você pode ser morto num assalto, você pode ser morto numa perseguição pessoal, numa vingança, mas é o máximo que esse mundo pode fazer. Só que cada gota de sangue derramado na terra, a Bíblia diz que o sangue de Abel clama por justiça, mas Deus é paciente. E ele está há milhares, milhares e milhares de anos exercitando a sua paciência. Só que aqui nesse texto, o texto ele vai fazer um trocadilho aqui. Então assim, ó, Deus é justo, Deus é santo, e ele está julgando essas coisas, por quê? Porque derramaram sangue dos santos ao longo de toda a história da humanidade. Mas agora eles vão beber sangue. Essa aqui é a ideia. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz assim, ó, não vingueis. Se alguém fizer um mal para você, não se vingue. Sabe por quê? Você não crê no juízo de Deus? Você crê que um dia, a injustiça e todo o sangue derramado aqui na terra, toda a injustiça que fizeram contra os filhos de Deus, qualquer tipo de perseguição, maldade, falaram mal de você, prejudicaram você, meu irmão, para. É o máximo que eles podem fazer. Porque eles não podem mais atingir o Filho de Deus. Eles vão perseguir quem? A mulher. Sabe a mulher que estava grávida, que está lá? A Bíblia diz que está perseguindo. Você representa a mulher aqui na terra. O máximo que eles podem fazer é isso. Mas a Bíblia vai um dia dizer que um dia todos aqueles serão vingados. Então o que a gente teme, meu irmão, não se vingue. Não exerça vingança. Sabe por quê? Quando a gente pratica vingança, a gente está tomando o lugar de Deus e está impedindo a justiça de Deus. Cada vez que você vinga com as próprias mãos, então tá bom, você já fez o que tinha que fazer, não vou fazer mais nada agora. Então quando alguém faz o mal contra nós, a gente tem que fazer como Jesus. A gente entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor, porque todo o sangue derramado, até o sangue do justo, um dia será vingado. Então aqui, ó, o texto está claro, gente. Deus é santo, Deus é justo. Derramar o sangue dos profetas ao longo da história, também sangue vai ser dado a beber. Essa é a vingança de Deus. É o juízo de Deus sobre essa terra. Então o Filho de Deus, ó, se ele passar por uma injustiça ao longo da sua vida, se você sofrer algum tipo de injustiça, você olha para aquela pessoa e fala assim, se essa pessoa não se arrepender, ela vai ter que prestar conta a Deus. E vai. Não tem uma injustiça aqui na terra que não será prestado conta a Deus. Você acha, gente, que tudo isso que a gente está vendo diante dos nossos olhos, as autoridades. Gente, o que mais indigna Deus é quando pessoas que estão... A Bíblia diz que tem autoridade para julgar, autoridade para governar, e usam isso de forma injusta. Ah, meu irmão. Quando chega nesse nível, a paciência de Deus já está no limite. A gente via isso acontecendo no passado. Então, toda essa injustiça que você está vendo, que eu fico indignado. Você não fica indignado com as injustiças que a gente vê? A gente vê juízes corruptos, a gente vê governantes corruptos, e eles se safam. Porque eles têm o poder, eles têm a caneta, e eles têm autoridade. Então, eles usam isso para punir o inocente. Quanta gente inocente está sofrendo na mão dessa gente. Gente, isso tudo um dia será prestado conta.
Você acha que alguém aqui na terra que pratica injustiça, que é corrupto, seja um governante, seja um juiz, Deus um dia vai pedir conta? Então a gente não tem problema com isso não. E pelo contrário, vou dizer uma coisa para você, biblicamente falando, quando Deus dá oportunidade de arrependimento, é quando a pessoa é pega aqui, é punida aqui, é presa aqui, o juízo é menor lá, porque ele teve tempo de se arrepender, porque ele teve tempo de mudar, entende? Então, quando não é pego, quando se safa, quando a pessoa pronta e é reeleito de novo, quando o juiz faz, ele dá um jeito lá e ele tampa a boca de um, paga o outro, manda matar o outro, papapá, e se safa, meu irmão. Aí a Bíblia vai falar que maior juízo terá. Tem um termo na Bíblia, muito forte. A gente pensa que é assim, ó, o inferno é tudo igual, não é igual não, gente. Assim como no céu não é igual, no céu a Bíblia fala que o importante é estar lá dentro, com certeza, eu quero estar lá dentro, não quero saber o galardão, mas a Bíblia diz que haverá maior galardão. Então dentro do céu você tem uma escala de galardões e no inferno você tem uma escala de juízo, porque Jesus dá intensidade, fala assim, maior juízo, maior condenação terá. Então a Bíblia fala, por exemplo, daquele que traiu o Filho de Deus, vai ter uma grande condenação. Então uma maior condenação terá. Então deixa eu contar uma coisa para você, meu irmão, no inferno, as pessoas vão ter condenações maiores. Na medida que foram mais responsabilizados, quanto mais poder é dado, mais será cobrado. Então quanto mais autoridade a pessoa tem, maior é a corrupção, maior será o juízo final sobre essa pessoa. E maior será a condenação eterna. Então, meu irmão, a gente não tem problema com isso. Passou por uma injustiça aqui na terra, fizeram mal contra você, ih, meu irmão, entrega para Deus. Deus está garantindo, você não confia em Deus? Ele fala assim, ó, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, está lá em Isaías. A justiça de Deus é retributiva, ele vai dar a cada um o que é devido. Então quando a gente fala dessas flagelos de Deus, a gente tem que lembrar disso. Porque a gente está tão acostumado com Deus bondoso, misericordioso, paciente, que durante milhares de anos está tolerando tanta coisa, que a gente, quando vê um negócio dele, fala, ai meu Deus, nossa, mas Deus vai fazer isso? Vai mandar descer fogo aqui? Vai descer fogo, vai queimar o céu, a terra, o mar, as montanhas, vai ter terremoto, vai rachar, vai acabar com tudo, e todos os homens serão punidos eternamente no inferno, com escala cada vez pior, meu irmão. A Bíblia fala que há condenações cada vez maiores lá. Então, a gente não tem problema com isso não. Aqui no mundo, meu irmão, é a hora deles, é a hora deles. É hora da injustiça imperar, mas nossa esperança não está aqui, em novos céus, nova terra, onde habita a justiça, porque aqui não habita a justiça. Aqui o sistema é corrompido, porque o sistema está na mão de quem? O Deus desse século. Nós vimos claramente a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Os sistemas políticos e os sistemas religiosos falsos estão na mão de Satanás, e ele usa isso para prejudicar o justo. Isso é bíblico, gente. Está na mão deles. Então, é a hora deles. De eles praticarem injustiça, de desviar dinheiro, de receber dinheiro e deixa. As mansões, os carros importados, os jatinhos particulares, de dinheiro desviado, vão tudo entrar na conta. Uma hora paga. E a gente não tem problema com isso não. A gente não, em nenhum momento a gente pode usar essas coisas aí para questionar Deus, por que Deus está permitindo? Ele está falando, um dia eu vou cobrar, fica tranquilo. Só que Deus não é assim, Deus não é emocionado, ele não age assim, ó, por impulso, estão fazendo lá, vou descer fogo lá. Não, ele tem paciência. Ele tem uma eternidade inteira, Deus não tem pressa. Uma coisa que Deus não tem é pressa. A gente é apressado, a gente quer ver com nossos olhos, eu quero fogo descer lá em Brasília, acabar com aquilo ali, né? Mas não, Deus fala, gente, fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo. Eu estou vendo tudo. Se você está indignado, você acha que Deus não está? Você que é um pecador miserável, injusto, corrompido, nós estamos tudo corrompidos, a gente fica indignado com as injustiças. Deus está lá anotando tudinho lá, certinho. Ninguém vai passar impune. E ele chega a dizer o seguinte aqui, ó, o sangue dos justos que derramaram, agora eles vão beber sangue. O negócio é sério, Deus não se zomba, a Bíblia fala. Deus não se zomba. Sabe o que é zomba? É o seguinte, meu irmão. Uma hora a conta vai vir. Resumindo é isso. Não se preocupe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará contigo e com aquele que te perseguiu, que te prejudicou.
as injustiças que a gente passou nessa terra. Pode ter certeza. Quarto flagelo, verso número 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Gente, até a ciência fala que o sol, ele está passando por um processo, até a ciência fala, não é eterno. Essa relação que a gente vive, a gente não tem ideia de, gente, a vida aqui na Terra é um milagre. Se o sol tivesse um pouquinho afastado da Terra, seria inabitável aqui. Seria tão frio que não havia nenhum ser vivo aqui na Terra. Se o sol tivesse um pouquinho mais perto, inabitável. Ia ser tão quente que não ia ter como ter vida aqui na Terra. Ele está exatamente uma precisão absurda mantendo vida aqui na Terra. E a ciência mostra claramente que esse sol, como está hoje, ele está passando por um processo e um dia ele vai entrar em colapso. Todo mundo sabe disso. Estudou um pouquinho de ciência, vai saber que isso aí, eles sabem que isso aqui não é eterno. A gente sabe que isso aqui não é eterno. E a Bíblia está dizendo, de uma forma natural ou sobrenatural, esse sol que está aí, ele vai ser um instrumento de flagelo para a humanidade. Claramente, quarto flagelo, a Bíblia diz que é sobre o sol, mais um elemento da natureza. Foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Os homens que se queimaram com intenso calor, o que eles vão fazer? Gente, até a gente, quando você sai o sol está lascado, você reclama. Quando você sai está chovendo, você reclama. A gente é assim, não é? A gente reclama do calor, a gente reclama do frio. E curioso, né? Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui no verso número 9. O sol vai queimar tanto, que as pessoas vão blasfemar o nome de Deus. Vão blasfemar. Ninguém vai se arrepender, não. Não vai ter arrependimento, não, gente. É blasfemar o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. E eles não vão se arrepender, está aqui, para darem glória a Deus. Não vai ter arrependimento. Aqui você vai ver o coração endurecendo cada vez mais. E o juízo vai ser fogo, gente. É juízo, é fogo. Quinto flagelo, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das úlceras que sofriam, não se arrependeram das suas obras. Aqui, meu querido, você já vai ter um juízo sobre a estrutura desse mundo. Está falando aqui, ó, os reinos. Ó, derramou a sua taça sobre o trono da besta, o reino desse mundo. Se você lembrar, nos capítulos anteriores, Satanás, ele tem aqui, ó, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, são figuras, tá? A besta sai do mar é uma figura do sistema político-militar desse mundo. O juízo também vai ser sobre esses sistemas, que são sob o controle da besta. E ali, meus irmãos, vai vir juízo, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Mais uma vez, você não vê arrependimento. O texto é claro, eles não vão se arrepender nem assim. Quando houver um juízo direto sobre o homem, sobre a natureza, sobre os sistemas desse mundo, o juízo agora é consumado. Todas as áreas, todas as esferas desse mundo vão passar pelo juízo de Deus. Toda injustiça será punida, de todas as formas. Isso aqui é a consumação. Sexto flagelo, está acabando. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 13 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigirem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É aqui que aparece aquela palavra. Tem filme Hollywood Armagedon. Você tem linhas de interpretação, linha mais pentecostal, neopentecostal, dispensacionalista, são linhas de teologia que fazem aqui uma guerra. A guerra vai ser os homens lutando contra Deus, que um canhão vai tirar para o céu. Não, meu irmão, é o seguinte, é quando a humanidade, no meio desse colapso, eles vão se organizar. O que sobrar aqui vai ser uma luta ferrenha. Eles vão se organizar. Vai ser uma coisa assim, realmente, você só vê aqui blasfema,
amaldiçoando, blasfemando, não há arrependimento. Esse Armagedon é o fim, gente. É o fim. É um sentido figurado, não é um lugar que vai ter um grupinho lá para lutar contra. Não existe isso. Tem gente que interpreta umas interpretações mais absurdas do mundo. Isso aqui está mostrando o fim. E os poderes, as autoridades desse mundo vão se organizar. Porque sempre tem um colapso, eles se organizam. Mas não vai dar em nada, gente. Não vai dar em nada. O mundo está condenado. É o colapso final. Isso aqui simplesmente é o fim. E ele coloca sempre essa ideia que vem como um ladrão. O fim do mundo vem como um ladrão, gente. Vai ser de repente. E encerra o último flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Saiu a voz do santuário do lado do trono dizendo, feito está. Aqui é a consumação. Você lembra quando Jesus estava na cruz e falou, está consumado, está pago. Então, há duas formas, Deus vai consumar, vai ser pago. Ou vai ser na cruz, Jesus usou exatamente essa expressão. Ali foi pago. A ideia, claramente, é um termo técnico, que era usado naquela época. Quando alguém tinha algo, ele devia algo, ele ia lá e pagava. Ele ficava preso. Na cela dele tinha lá o escrito dele, que eram os seus crimes cometidos. Ele cumpria a sua pena e depois ele saía com aquilo, apresentava para o juiz carimbava, está consumado, está pago. É a ideia de que foi pago a injustiça que foi feita, acabou. Não tem mais o que falar. Então, a primeira vez que essa palavra surge é na cruz, quando Jesus diz, está consumado. Ele recebeu sobre si a ira de Deus que era para cair sobre nós, os filhos de Deus. Só que essa é uma forma de pagar. Cristo na cruz, no meu, no seu lugar. Mas depois, meu irmão, não vai ter outra forma. A outra forma que fala é aqui, capítulo 15, verso número 1, quando ele vai falar assim, que vai consumir a cólera de Deus sobre esse mundo. É a mesma ideia. É a ideia de pago. E ele encerra aqui no último flagelo dizendo exatamente isso. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Saiu uma grande voz dizendo, feito está. A ideia é essa. Está pago. Deus é justo. E o que ele está fazendo, o juízo final, é meramente justiça. Deus não está fazendo a mais, gente. Deus não está fazendo nada a mais. Nada menos. Durante todo o juízo final, os anjos cantarão, Deus é justo. O tempo todo, Deus é justo. Tu és justo. Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste essas coisas. O tempo todo será cantado. O que Deus está fazendo é justiça. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, não vos vingueis. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor, porque Ele é justo. A nossa vingança é desproporcional, às vezes a mais, às vezes a menos, a gente erra. Por isso que a gente entrega para Deus e Ele vai fazer justiça. É o que está acontecendo aqui. Deus simplesmente vai ser justo. Ele vai fazer algo que, não tem o que falar. Não é mais nem menos. É digno. É justo. Ele é santo. Ele não está fazendo aqui emocionado, como a gente diz. Né? Não. Deus está fazendo de forma muito tranquila, muito... É o que tem que acontecer no tempo certo, já está escrito. Sem pressa. O que tem que acontecer vai acontecer. E a gente tem que estar em sintonia com essa serenidade de Deus. A Bíblia diz então que uma grande voz do santuário vai bradar isso do lado do trono de Deus. Feito está. Aí você tem o fim desse planeta. Relâmpago, trovões, um terremoto como nunca houve, tá? Como nunca houve, diz aqui o texto sagrado. Nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi esse terremoto, grande e forte. É um colapso total e final desse planeta. Eu acho que já teve... Aqui não é escala 7, Richard, lá não. Isso aqui, meu irmão, isso aqui vai para rachar esse globo no meio mesmo. Aqui é o fim. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Eu entendi que aí já é um colapso total. Os que sobraram serão soterrados, todas as cidades, todas as nações, todos os impérios. A grande cidade se divide em 3 partes. Caíram as cidades das nações. É o fim do mundo. Quando esse planeta, ele acaba. E lembrou-se
Deus da grande Babilônia, para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, é um colapso do mar, terremotos, maremotos, e o mundo acaba. Todas as ilhas, todos os montes não foram achados, e aí desaba o céu sobre os homens, saraivada, aí quando a gente leu lá em Pedro, os elementos se desfarão, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, fala mais de 30 quilos, é muito mais que isso, os elementos vão se desfazer, entram na atmosfera, um terremoto, o fim, e aí diz, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens vão blasfemar a Deus até o fim, porque o seu flagelo era sobremodo grande. Encerra. Todos que morrem vão agora para o julgamento final. Não vai ter mais nenhum ser vivo no planeta Terra. Nem no mar, nem no ar, nem na terra, nem homens, nem animais, nem nada. É o fim, o colapso desse mundo. A Bíblia diz que esse mundo passará. Isso não é brincadeira. Quando a Bíblia diz lá desde o início, mas as minhas palavras não passarão. E a nossa esperança vai estar onde? Em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aí, meu querido, você vai entrar no capítulo, na 6ª sessão, que a gente vai ver nos próximos domingos, que aí já é o fim, tá, dessa besta, o julgamento final, a prisão de Satanás, entendeu? E o juízo final de Deus, já o julgamento final de Deus, e você vai para o capítulo 21, que é novos céus, nova terra, onde o povo de Deus é separado disso. Meus irmãos, isso aqui não é para nos assustar. Pelo contrário, isso aqui é para nos encher de temor, nos motivar a servir a Deus no meio de todo esse processo aqui. Saber que você foi livre. Pensa nisso, gente. Você foi livre é disso. Tá? Porque os seus pecados, os meus pecados, o nosso pecado também foram consumados na cruz. Lá Deus derramou sua ira. Ou é lá, ou é no juízo final. Não tem outra opção. Porque Deus é justo. E não vai passar nenhuma injustiça. Deus vai passar o pano, como a gente diz. Não, vai não, vai não. A gente se arrepende, é agora. Agora é o tempo sobremodo oportuno que a Bíblia fala. Para a gente se arrepender, entregar nossa vida a Cristo e não passar pelo juízo, mas pela vida. Amém? Nós vamos orar. Não é todo dia que a gente prega o juízo final, né, gente? Eu nem lembro se eu já preguei sobre isso aqui, né? Mas está na Bíblia, tem que ser pregado, gente. Isso vai acontecer. Eu espero não ver isso aí, né? Quero estar bem longe desse negócio. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. E agradece a Deus, gente, que você não vai passar por isso. Usufrua das bênçãos de Deus aqui nessa terra, mas não vai ser por muito tempo não, gente. Isso aqui já está com os dias contados. A gente agradece as bênçãos da natureza, as coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida, mas tudo isso é temporário, gente, é provisório. Isso já está com os dias contados. A nossa esperança não está aqui, mas em novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Vamos orar. Pai querido, nós somos confrontados, Senhor, pela Tua palavra, por esse texto de Apocalipse que é forte, nos fala do juízo final, do colapso total desse mundo, Senhor. E a gente observa aqui, ó Pai, que o Senhor nos livrou de grande condenação. Para isso precisou condenar o próprio Filho. Quando Jesus morreu na cruz, Ele carregou todos os nossos pecados, Senhor. E ali Ele foi punido. Ali, ó Deus, Ele pagou. Quando Ele bradou, está consumado, está pago, está quitado a nossa dívida, Senhor. E todas as injustiças desse mundo que não forem pagas na cruz serão pagas pessoalmente no juízo final. Mas nós já fomos livres disso, libertos disso. O Senhor nos livrou, o Senhor nos salvou, Senhor. Agora imploramos em nome de Jesus que a gente, enquanto aqui estivermos, Senhor, possamos
te servir, Senhor. Anunciar esse evangelho urgentemente, Senhor. Porque o tempo está próximo e o mundo está caminhando cada dia mais, Senhor, para este dia tão difícil, ó Pai, que a Tua palavra nos mostra. O dia do juízo final, em que nós já não estaremos mais aqui, Senhor, mas em novos céus e nova terra onde habita a justiça. Graças, ó Pai querido, pela Tua misericórdia, porque ouvimos a Tua palavra a tempo e tivemos oportunidade de nos arrepender, de nos voltar para o Senhor. E enquanto estivermos caminhando nesse mundo, vamos passar por provações, por perseguições, por injustiça. Nós vemos com nossos olhos tanta injustiça, Senhor, mas todas serão punidas. Que isso enche o nosso coração de temor e de amor para te servir nesse mundo até o último dia da nossa vida. E que nada nem ninguém tenha poder de desviar os nossos passos, os nossos caminhos. Que isso seja um alerta para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Para que a gente nunca desvie, Senhor. Porque o preço é alto. E o Senhor já pagou na cruz por nós. Como desprezar isso, Senhor? Ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada a ter perseverança, fé, esperança no meio das lutas e dificuldades que todas as famílias passam, Senhor. No mundo caído, onde há tanto sofrimento, dificuldades, provações, que ainda passamos nessa vida, Senhor. Mas sabendo que passar por essas dificuldades com o Senhor, ó Pai, é infinitamente melhor do que passar por essas dificuldades sem Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.